Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu reconheço que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Em nome de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, eu te peço que o Senhor manifeste a Sua glória, revelando a Sua palavra aos que vão ouvir e assistir essa ministração. Os que vão acompanhar com a Bíblia, que haja entendimento, sabedoria, revelação. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua glória. Ouça a minha oração e revela a Tua palavra, dando espírito de sabedoria e de entendimento para a Tua glória. Em nome de Jesus, que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Assim seja. Amém, amém e amém. E eu dou palmas ao Rei Jesus. Glória a Deus. Quem está aqui pode se assentar. Hoje tem um tema novo, hein? Dá uma regulada no som aqui. Hoje tem um tema novo e vai ser muito bom, mais uma vez, trazer este apostolado. O tema já está aí, você que está no YouTube, no Facebook. A verdade tem que estar acima da tradição. Nada, na verdade, nada pode estar acima da palavra de Deus. Um médico diz que ele não vai durar 2 meses, que ele vai morrer. Quem falou isso aí foi um homem. Pelos estudos dele, foi um homem que falou. Mas a palavra dele não pode estar acima da palavra de Deus. Pelo conhecimento dele, pela teoria dele, ele pode dar um prazo de vida para alguém. Mas a palavra dele não está acima da palavra de Deus. Porque Isaías 38, Ezequias ia morrer, estava com uma doença mortal, ele ia morrer, e Deus deu a Ezequias 15 anos a mais de vida. Então, em Marcos 5, uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, os médicos não conseguiam curá-la, nem resolver o problema, e ela foi curada através de Jesus pela fé. Então, a palavra de um homem, ou a palavra de uma religião, ou a palavra de um sistema religioso, não pode estar acima da palavra de Deus. Na verdade, nada está acima da palavra de Deus. Olha, o assunto hoje, a verdade tem que estar acima da tradição. Sabe aquela frase, eu nasci católico e eu vou morrer católico? Você já ouviu aquela frase, eu sempre fui católico e eu vou morrer católico? Essa frase é uma frase da tradição. É preciso ver, saber, conhecer o que diz a palavra de Deus. Né? Meu pai era, e minha mãe também era, e eu também sou, e eu vou morrer. Mas nós não podemos ter palavra de rei. Nós temos que andar à luz da palavra de Deus. Nós não podemos estabelecer algo para nossas vidas, e se o que eu estabelecer estiver contra a palavra de Deus, fora da palavra de Deus. Então, a tradição, ela não pode estar acima da palavra de Deus. Isso é ponto crucial, não pode estar acima. O que é uma tradição? É um costume. Nós sempre fizemos. Talvez sempre fez errado. Mas nós sempre tivemos. Então, a tradição, o tempo que se faz alguma coisa, não pode estar acima do que está escrito na palavra de Deus. É preciso entender isso aí. É preciso considerar isso aí. Você precisa entender que o fazer algo há tanto tempo, há tantos anos, não é sinal que está correto. Não é sinal que está certo. Só porque faz, porque seu pai fazia, porque seu avô fazia. O único sinal de que estamos certos é se estamos em linha com a palavra de Deus. É o único sinal. O fazer algo há tantos anos, há tantas décadas, isso não é sinal de que está correto. Porque tem muita gente errada há séculos. Tem muita gente equivocada há décadas, há séculos. Então, o tempo que se faz alguma coisa não prova nada. A única prova, a única evidência é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15.
Glória a Deus. Deixa eu regular esse outro celular, esse microfone, porque vai que um falha, o outro já está aqui. Alô, som. Glória a Deus. E glória a Deus. Pronto. Mateus capítulo 15. Veja na sua Bíblia aí comigo. O assunto hoje, a verdade tem que estar acima da tradição. Mateus 15, no versículo 1 em diante, diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas, eram homens religiosos, e perguntaram para Jesus: Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Você vê que os religiosos, escribas e fariseus, estão preocupados se tem alguém quebrando a tradição dos antigos, dos mais velhos, dos anciãos. É porque nós sempre, meu bisavô falava bênção pai, meu avô falava bênção pai, meu pai falava bênção mãe, bênção tia, bênção avó. Não era assim? Não é uma tradição? O religioso está preocupado com a tradição. O religioso não está preocupado com a palavra de Deus. E os que estão no caminho de Deus, eles têm a preocupação única, exclusiva, é com a palavra de Deus, não é com a tradição. Presta atenção, Mateus 15, versículo 1. Vieram de Jerusalém até Jesus alguns fariseus e escribas, quer dizer, homens religiosos. Vamos falar a verdade? Que não tinha vida com Deus, porque o Nicodemos não tinha vida com Deus. E o Nicodemos era um fariseu. João 3. Nicodemos era um fariseu. O fariseu, o escriba, o saduceu, eram homens religiosos que cumpriam mandamentos, ordenanças, seguiam à risca as tradições. E seguindo à risca as tradições, por vezes passava por cima da palavra de Deus. Invalidava a palavra de Deus. Que é o que acontece hoje. E que não pode acontecer. Acontece, mas não pode. E se está acontecendo ainda com alguém, esse alguém tem que parar. Tem que cessar. Mateus 15, 1. Fariseus e escribas perguntaram para Jesus. Olha a preocupação deles. Por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Mas nós sempre falamos benção pai. E falava Deus te abençoe. Não, mas agora em graça, como que Paulo ensinou em graça? Que não é mais bênção pai. Porque Deus já abençoou. Esse Deus te abençoe da tradição ficou para trás. Efésios 1:3. Deus já abençoou em Cristo. E com todas as bênçãos. Então já não tem mais sentido falar o benção pai para o pai falar Deus te abençoe. É forte, né? Quebra a sua tradição. A sua tradição familiar, mas a minha família sempre, mas os nossos parentes sempre. A minha avó, nossa, eu lembro da minha avó, benção avó, benção pai, benção mãe, benção tia, benção tio. Nós sempre fizemos, até que virou uma tradição. E o religioso, ele não está preocupado com a palavra de Deus, que diz em Efésios 1:3 que Deus já abençoou para sempre. O religioso ele não atenta para isso, que Deus já abençoou. Ele atenta em cumprir a sua tradição, ainda que esteja errada. Quem está entendendo? Alô, você é um religioso ou você é um cristão de verdade? Você é um religioso, vem de religião. Como é que caracteriza? Como que se conhece um religioso ou religiosa? Como? Quando ele vive de ordenanças, de regras, de mandamentos, de tradições, de costumes, que por vezes passa por cima do que está escrito. Não quer nem saber do que está escrito. Mas foi Deus que disse, não, nós sempre fizemos. Não, mas aqui está escrito, não, nós sempre fizemos, minha avó já fazia, o meu avô fazia, nós sempre fizemos, aliás, a igreja sempre fez. Então ele está preocupado só com a tradição e não com a palavra de Deus. Esse é o religioso. E o cristão? Gálatas 5, o cristão é guiado pelo Espírito Santo.
Gálatas 5, 18. Se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis debaixo da lei. Gálatas 5, 18. E o cristão? Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Como que é o cristão? Romanos 8. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então o cristão está preocupado em ser guiado pelo Espírito de Deus. Coríntios 2, verso 12. Não recebemos o Espírito do mundo, recebemos o Espírito que provém de Deus. Então o cristão ele é guiado pelo Espírito de Deus. Mateus 15, 1. E o fariseu e o escriba? Não, ele segue tradições. E o pior de seguir uma tradição, que 99,9% das tradições, primeiro, invalida a palavra de Deus, passa por cima da palavra de Deus. E isso não pode acontecer. Amém? Então, Mateus 15, verso 2. Os fariseus falaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Qual que era a tradição? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Eles estavam preocupados. Eles não lavam as mãos quando comem pão. Se eu estou lá, eu falo assim: mas eu não vou comer a mão? Por que eu vou lavar a mão se eu não vou comer ela? Eles não lavam as mãos, mas eu não vou comer a mão. Eu estou brincando, é claro. Eu estou te mostrando que eles estavam preocupados com uma tradição. O que é tradição? Aqui no Brasil nós usamos para comer garfo, faca, colher, ou seja, os talheres, não é isso? Na Arábia eles não usam, lá é com as mãos mesmo. Ou melhor, o povo de Israel não usa, né? Eles comem com as mãos mesmo, e macetam o arroz, macetam o feijão, e põe na boca. Até nós temos que comer assim? Não. Eles têm que usar garfo? Também não. Isso é apenas uma tradição. Mas essa tradição não muda a palavra de Deus. O problema é que eles estavam preocupados com a tradição. E a tradição deles era o quê? Por que eles vão comer e não lavam as mãos? Jesus podia falar: eles comem do jeito que eles querem, eles que vão comer. Se é com as mãos, se é com garfo, se é com faca, se usa colher. Eles comem do jeito que eles quiserem comer. Você come do seu jeito, eles comem. Mas Jesus pegou outro caminho. Como os fariseus e escribas eram apenas homens religiosos, que estavam preocupados mais com a tradição do que com a palavra de Deus, aí Jesus não deixou passar barato, né? Mateus 15, 3. Mateus 15, 3. Jesus respondeu: e por que quebrais vós também? Aí foi uma, né? Mateus 15, 2. Por que eles não lavam as mãos? Jesus diz: e por que quebrais vós também a tradição? Por que vocês quebram o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Já teve um embate. Jesus, pois não. Por que os teus discípulos comem e não lavam as mãos? Jesus, e por que vocês também, aqui ó, verso 3, quebram o mandamento de Deus por causa da sua tradição? Aí já mudou o assunto de comer o pão. Aí já não é o assunto que já não é mais comer o pão. Pegou? Porque no verso 2 ele estava preocupado com o quê? Com comer o pão. Mas Jesus, conhecendo os corações, você acha que Jesus está preocupado com o pão? Se ele mesmo era o próprio pão? Então Jesus aproveitou a pergunta do fariseu e já entrou como profeta, que ele era, João 4. João 4 diz que ele era profeta. Como profeta que ele era, ele já entrou na palavra profética. Então, por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e a quem maldisser a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Mas vocês dizem o quê? Quem disser a seu pai ou sua mãe é oferta ao Senhor. O que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar seu pai e sua mãe. Você é louco? Como uma pessoa fala uma coisa dessa para Jesus? Como é que uma pessoa... vai vendo, hein? Vai vendo o que a teologia faz. Porque a teologia, o que ela faz? Ela interpreta. A teologia, ela interpreta a palavra de Deus. E essa interpretação aqui está redondamente equivocada e já se tornou uma heresia e uma blasfêmia. Olha como que eles interpretaram. Mateus 15, versículo 6. Esse não precisa honrar nem a pai nem a mãe. Aí Jesus já rasgou, já deu no meio. Jesus falou: interpretando dessa forma, assim invalidaste pela vossa tradição o mandamento de Deus. Fazendo assim, você está invalidando a palavra de Deus.
Ô pastor, mas nós estamos no século 21, ano de 2025, o que nós temos a ver aqui com Mateus 15? Na verdade, nada. Então por que você está lendo? Para ver se você entende que o batismo que vocês ainda praticam, que todos os evangélicos praticam, para que vocês entendam, enxerguem que aqui em Mateus 15 era lavar as mãos para comer o pão. E hoje é se batizar pensando que vai ser salvo. Só para cumprir uma tradição. Porque meu pai sempre fez. As igrejas sempre fazem, sempre fizeram. Olha que a igreja tem 1000 anos, essa igreja completou 1000, e essa aqui completou 200, essa tem 300, essa aqui tem 114 anos, essa aqui tem... Ué, mas o fundamento para sermos guiados por Deus é o que o ser humano sempre fez? Ou o que está escrito na palavra de Deus? Você não consegue perceber que uma tradição, por vezes, ela está equivocada. Olha quem está falando é um filho de pastor, hein? Que, desde criança, ia em batismos com o meu pai. Eu ia com ele nos batismos. Cresci, me tornei pastor. Como eu não tinha a revelação da graça, o que eu fiz? Segui a tradição. Porque meu pai fazia batismo, todos os evangélicos fazem batismo. O que eu cheguei a fazer? Batismo também, porque todo mundo faz. Não tinha nem sentido não fazer. Não tinha sentido porque eu só conhecia a tradição. Quando a palavra foi revelada e quando chegou o verdadeiro entendimento espiritual, perdeu-se o sentido de fazer o batismo nas águas. Por quê? Porque qual a mensagem que o batismo nas águas diz? Quem se batizar vai ser salvo. Essa é a mensagem do batismo, não é isso? Se você se batizar, você vai ser salvo. Não é essa a mensagem? Então, mas a graça diz que você já é salvo. Você está vendo a diferença? Está percebendo? O que a graça diz? Efésios 2:8. Que você já é salvo. Como? Pela graça de Deus. O que eu tenho que fazer? Por meio da fé. Ou seja, você tem que crer nisso. Isso é um dom de Deus. O que é um dom de Deus? A salvação. Mas e o batismo? Não, o batismo era só uma tradição judaica. Não tem nada a ver conosco, os gentios. Brasileiro, americano, inglês, russo, argentino. O povo evangélico tem que entender isso aí. O batismo que João Batista fazia em Mateus capítulo 3, foi um batismo simbólico e temporário. Por que temporário? Porque João Batista era um profeta. E todo profeta traz uma mensagem profética. E o que o João Batista queria dizer fazendo o batismo lá em Mateus 3, no Rio Jordão? O que ele queria passar? Que quando ele afundava a pessoa no rio e trazia de volta, Paulo interpretou assim, estou citando Efésios 2, simbolizava, morreu e ressuscitou. Interessante que todos os evangélicos, sem exceção, quando batizam alguém, quando eles afundam e trazem, eles falam assim, agora, tá vendo? Agora você morreu. Não, mas não é agora. Isso aconteceu quando Jesus morreu na cruz. É o que diz Efésios 2. Abra, por favor, Efésios 2. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Para não ficar nas minhas palavras. Abra em Efésios 2. Para ficar claro que não é uma interpretação minha. Ou seja, não sou eu que vejo assim. Olha Efésios 2, versículo 4. Coloque o seu dedo e acompanha Efésios 2:4. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia. Olha o verbo no passado. Bíblia, papel e caneta. Você vai ter que usar caneta agora. Na sua Bíblia, Efésios 2:4. Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, sublinha, com que nos amou. Olha o verbo no passado. Esses dias eu preguei, a revelação da graça está nos verbos. Efésios 2:4. Nos amou. Não é nos ama. Por que os verbos estão tudo no passado? Porque Jesus já morreu e já ressuscitou. E ele disse em João 19 que tudo já está consumado.
Então, quando Jesus na cruz morreu, tudo se consumou. Aí ele ressuscitou. Cronologicamente, vai passando os dias, vai passando os meses, passou os anos, Paulo entrou na história. Cristo apareceu a Paulo em Atos 9, e depois ele foi arrebatado ao terceiro céu, estou citando 2 Coríntios 12, e então ele revelou a Paulo a sua graça, ou seja, o que ele fez na cruz. Olha, Paulo, quando eu morri na cruz e ressuscitei, eu salvei. Então, pela graça são salvos. Paulo, quando eu morri na cruz e ressuscitei, eu aniquilei o pecado. Então, Hebreus 9, 26, o pecado foi aniquilado pela morte de Jesus. Então, Paulo entendeu o efeito, a consequência de Jesus ter morrido e ressuscitado. Por isso que os verbos que Paulo escrevia estão todos no passado. No passado, porque Jesus já morreu. Efésios 2,4, com o seu muito amor que nos amou. Olha aqui o batismo em Cristo. Olha aqui que o batismo nas águas não é mais necessário para os dias de hoje. Vou devagarzinho, hein? O batismo nas águas que todos os evangélicos fazem, que a Igreja Católica faz, não é mais necessário nos dias de hoje. Por quê? Primeiro, o batismo foi simbólico. Simbolizava o que iria acontecer na cruz. Por isso que o batismo está em Mateus 3, antes da cruz. Ah, mas lá em Atos também tem, porque não era Paulo. Ali era Pedro batizando, lá em Atos 3. Ah, mas Paulo também. Mas Paulo não tinha entendido a graça. Ele falou, batizei Gaio, batizei Crispo. 1 Coríntios 1, Paulo disse, mas Cristo não me enviou para batizar. Ele me enviou para evangelizar, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Olha o que Paulo disse, hein? 1 Coríntios 1, 14, 15, 16, 17, 18. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. O que Paulo está dizendo? Se eu continuar batizando, eu estou tornando a cruz de Cristo, quer dizer, a morte, o sacrifício de Jesus, em vão. Esse é 1 Coríntios 1. Olha aqui o batismo verdadeiro em Efésios 2, 5. Leia na sua Bíblia. Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos. Presta atenção na leitura. Efésios 2, 5. Como é que nós estávamos antes de Cristo, antes de Jesus morrer? Quando eu digo nós, eu digo toda a humanidade. Não é só eu e você. Como é que Mateus, Marcos, João, até o Paulo. Como é que nós, eles e nós que não tínhamos nascido ainda, como que estava a situação do ser humano? Efésios 2, 5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos. Mortos por quê? Porque estava debaixo da lei. Antes de Jesus morrer, todos os homens estavam mortos por causa do pecado de Adão. Está claro? Estavam mortos. Efésios 2, 5. Cadê a caneta? Efésios 2, 5. Olha o verbo no passado, porque ele já morreu na cruz. Então, Efésios 2, 5. Nos vivificou. Traduzindo, nos deu vida. Como? Juntamente com Cristo. Para aí. Sua Bíblia não diz isso? Pastores do Brasil, pastores de toda a terra, que ainda fazem batismo nas águas, seja no batistério, seja no rio. O que a sua Bíblia diz em Efésios 2, 5? Que nós estávamos mortos. O que a sua Bíblia diz em Efésios 2, 4? Que Deus foi riquíssimo em misericórdia com seu muito amor que nos amou. Já nos amou. 5. Nós estávamos mortos. Efésios 2, 5. O que aconteceu? O que aconteceu? Efésios 2, 5. Vê aí. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não está escrito no verso 5? Ou seja, já é salvo. Não é o que está entendendo aqui? Ou não é salvo ainda? Então o batismo em água se tornou o quê? Desnecessário. Por que desnecessário? Por causa de 2 motivos. Primeiro, o batismo era simbólico. Símbolo. Simbolizava o que ia acontecer. Mas já aconteceu, porque Jesus já morreu na cruz. Amém? Fácil entender, né? 2 coisas, o batismo era simbólico. Segunda, o batismo trazia uma mensagem profética.
Por isso que João Batista batizava. Por quê? O que ele trazia? Morte e ressurreição. Isso antes de Jesus morrer na cruz. Porque Jesus ia morrer e ia ressuscitar. Então estou te mostrando que não há mais necessidade de batizar nas águas, principalmente gentil. Porque o batismo de João Batista era judaico. Mateus 3, naqueles dias apareceu João Batista batizando no Rio Jordão, lá na Judéia. Quem estava na Judéia? Japonês? Quem estava na Judéia? Argentino? Quem é que estava na Judéia? Brasileiro? Estou citando Mateus 3. Confessando os seus pecados, claro, debaixo da lei tinha pecado. Mas e agora debaixo da graça? Romanos 4, 25, o pecado já foi aniquilado. Colossenses 2, a dívida foi quitada, paga, cancelada, não tem mais pecado, não tem mais dívida. Então é desnecessário o batismo nas águas, principalmente se você falar que se ele batizar, ele vai ser o que ele já é. E é salvo. Não, senão quem está entendendo? Então estou te mostrando por A mais B que é desnecessário batizar alguém hoje para falar que ele vai ser o que ele já é. Quer que eu leia de novo? Efésios 2,5. Efésios 2,5. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, olha o verbo no passado, vos vivificou quando? Como? Juntamente com Cristo. Então não foi hoje de manhã? Então não foi a semana passada? Então não foi quando eu aceitei Jesus? Então não foi quando eu vim para a igreja? Foi com Cristo, ou seja, na cruz. Eu não tinha nem nascido. Mas o que diz o verso 5? Pela graça sois salvos. Pelo amor de Deus. Está claro ou não está claro? Está claro ou não está claro? Vamos para o verso 6. Efésios 2, 6. Olha lá. Eu não falei que aqui está o batismo verdadeiro? Verso 5. Olha o verso 5. Estando nós mortos. Verso 6. Nos ressuscitou. Ou não é isso que está escrito? Quer que eu mostre aqui? Efésios 2, 6. Efésios 2, 6. Nos ressuscitou. Mas quando? Não estou nem sabendo de nada. Verso 5. Diga, com Cristo. Quando ele morreu, quando ele ressuscitou. Não é você que fez alguma coisa. Não está claro que a salvação é pela graça? Então quer dizer que nem aceitou Jesus, já é salvo pela graça de Deus. Ou não é isso que está dizendo aqui? Você vai falar que a Bíblia está errada, irmão? E que a sua denominação está certa? Você vai falar que a Bíblia está errada e que a sua teologia está correta? O seu modo de ver? Não existe modo de ver. Nós cremos como está escrito, não tem modo de ver. Não existe, que nós não vemos assim. Então vocês são cegos. Que só tem um modo de ver, o modo que está escrito. Não tem outro modo de ver. Efésios 2,6. Cadê a caneta? Nos ressuscitou juntamente com Ele. Ou seja, isso já aconteceu. Verso 5. Estando nós mortos, o que Ele fez? Nos vivificou juntamente com Ele. 6. Nos ressuscitou. Quer dizer, já aconteceu. Ele 5, ele nos deu vida. 6, e ele nos ressuscitou. Está claro ou não está claro? Efésios 2, 6. Não tem não que nossa igreja não vê assim. Então, primeiro que nem igreja não é. Porque a igreja crê na Bíblia. É que o meu pastor não ensina assim. Seu pastor é um cego, não entende nada, não sabe nada. É que a nossa igreja já tem 100 anos. Então 100 anos cego, que não enxerga. Ou que nunca leu Efésios 2. Que é uma vergonha, né? O assunto hoje. Olha o assunto aqui de hoje. Presta atenção no tema. A verdade, eu estou lendo Efésios 2, 4, 5 e 6. A verdade tem que estar acima da tradição. Você sabe quem tinha que ensinar isso aqui que eu estou ensinando? O Papa. Vamos começar lá de cima. Sabe quem tinha que ensinar isso aqui? O Papa. Sabe quem tinha que ensinar? Os cardeais, os bispos, os padres. É que na igreja católica batiza criancinha. Para quê? Não, para quê?
para não ser pagão. Para de falar besteira, vai ler a Bíblia. Que pagão, você é louco? Você é louco? Eu não acredito que até hoje vocês não entendem a Bíblia, a palavra de Deus. Como pagão? Pagão do quê? Não, pagão do quê? Pagão do quê? Por favor, deixa o Efésios aberto. Abre em Gálatas 2. Um pouquinho atrás. Gálatas 2, verso 21. Pagão? Não, eu não acredito que vocês pensam assim. Gálatas 2, verso 21. Gálatas 2, 21. O apóstolo Paulo diz, não, Gálatas 2, 21. Não estou inventando nem mentindo. Eu vou ler. Gálatas 2, 21. Paulo diz, não anulo a graça de Deus. Ou seja, não anulo a morte de Jesus na cruz. Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus. Pois se alguém ainda é pagão, ou seja, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, para o catolicismo, Cristo morreu em vão. Porque ainda tem gente pagão lá que tem que ser batizado. Para o catolicismo. E para os evangélicos, são outros cegos que pensam que se não se batizar não vai ser salvo, quando já é salvo pela graça. Eu me escandalizo. Me escandalizo quando o pastor se gloria. Eu fiz a faculdade teológica batista, eu fiz a faculdade teológica metodista, eu fiz a faculdade teológica presbiteriana, eu fiz a faculdade da CPAD, eu fiz a faculdade da Assembleia de Deus, eu fiz a faculdade... Mas não entende nada, tudo cego. Valeu o que fazer faculdade? É cego? Ou está, Mateus 15, 3, invalidando a palavra de Deus por causa da sua tradição? Mateus 15, 3, por que quebrais vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? É cego, ignorante, ou é fariseu, ignorando, passando por cima, pisando, invalidando a palavra de Deus? A morte de Jesus, mais precisamente falando. Qual dos dois? É cego? Eu fiz a faculdade. Mas você fez a faculdade de 6 anos e não leu Efésios 6? Não, eu li, eu sei que é pela graça. Se você sabe que é pela graça, por que você está pregando a lei? Então você é um fariseu hipócrita. É que o meu pastor fez faculdade. Não fala isso que fica pior, hein? O meu pastor é teólogo. Não fala isso que fica pior. É melhor você falar que seu pastor nem Bíblia tem. É melhor falar que fica menos mal. Se você falar que seu pastor é teólogo, vai ficar pior. Por quê? Porque se ele fez teologia, ele estudou, ele leu. Ele estudou Hebreus 6. Tem que deixar os rudimentos judaicos e prosseguir para a perfeição. Se ele fez teologia, ele estudou soteriologia. Soteriologia. A doutrina da salvação, que é pela graça. Se ele fez teologia, ele estudou. Ou ele faltou nessa aula? Não fala que fez teologia que fica pior, fica mais feio. É igual você falar que a pessoa fez faculdade de odontologia e não sabe obturar um dente. Fica feio. Pô, fez 4, 5, 6 anos de faculdade de odontologia, não sabe tirar um dente, não sabe fazer uma obturação, fica feio, é melhor não falar. Não é? Fica feio. Fica feio se gloriar. Ah, meu pastor, na nossa igreja. Mas são cegos? Ou são fariseus hipócritas? Que pisam em cima da palavra de Deus com a Bíblia nas mãos. Porque eles estão com a Bíblia nas mãos. Não é tempo mais. Já passou o tempo da ignorância. Não é tempo mais das igrejas evangélicas ficarem só falando de Jesus de Nazaré. Que ele nasceu em Belém, que ele estava na manjedoura, essas historinhas que só para bebê dormir no berço. Já passou o tempo dos pregadores, dos pastores ficarem só em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. Passou o tempo, faz tempo. Tem que chegar nas cartas de Paulo, que é a sã doutrina para a igreja de Cristo, seja qual for a denominação. O que eu prego
não é doutrina local. Eu prego para a igreja de Cristo na terra, porque Jesus não morreu só por mim, só por nós. Ele morreu pelas ovelhas, e as ovelhas estão espalhadas na face da terra. Então eu não prego uma doutrina local, pessoal, denominacional. Eu prego a graça de Deus em Cristo Jesus, que é o que Paulo pregava. E se essa graça está nas Bíblias de todos os pastores, de todos os evangélicos, de todos os crentes, então o entendimento é o mesmo, porque a Bíblia é a mesma. Ou só a minha Bíblia tem Efésios 2:6, que diz que nós já morremos e já ressuscitamos e somos salvos pela graça. Só a minha Bíblia que diz isso? Será que mais nenhuma Bíblia na terra diz isso? Todas dizem. Então por que não seguem o caminho de Cristo? Eu sei por quê. Alguém quer falar? Por causa da tradição. Quem está entendendo? Maldita tradição. Maldita tradição. Maldita tradição. Nós sempre fizemos. Maldita, meu pai sempre fez. Meu avô sempre fez. Meu pai sempre fez e nós fazemos também. O fundador da igreja fazia. Maldita tradição que passa por cima, que pisa em cima da palavra de Deus. Que não gosta de me ouvir, gosta de ouvir herege, gosta de ouvir mentirosos, gosta de ouvir hipócritas, mas não gosta de ouvir o profeta. Como disse Isaías 53, quem creu na nossa pregação? Gosta de ouvir mentirosos, que usam a Bíblia para mentir e enganar o povo de Deus. Fazendo barganha, ensinando o povo a fazer barganha com Deus. Dá isso que Deus vai te dar aquilo. Faz isso que você vai ser empresário. Faz isso que Deus vai te dar uma fazenda. Mentirosos, hipócritas, lobos, disfarçados em ovelhas. Mas eu prego para os eleitos, para os escolhidos de Deus. Porque Paulo disse em Romanos 9:33, quem nele crer não será confundido. Amém? Volta no Efésios 2. O assunto hoje, a verdade tem que estar acima da tradição. Não importa o que o fundador falou, como que ele pôs de fundamento, não importa. Só importa a palavra de Deus. Posso ouvir um amém? Senão não tem sentido nós lermos ela e dizer que cremos nela. Não é? Ué, não tem sentido. Porque se ela diz que eu sou salvo pela graça, mas eu estou numa igreja que tem que batizar ainda e fala que vai ser o que eu já sou, então está mentindo. Conscientemente. Como é que você pode falar que a pessoa vai ser salva se eu estou lendo que ela já é salva? A sua Bíblia diz que já é salva. Como é que você pode falar que vai ser se já é? Você está mentindo? Conscientemente? É que eu não sabia. Então você não vai fazer mais, né? Porque agora você está aprendendo. Agora você está sabendo a verdade. Que não pode estar abaixo. Ela tem que estar acima da tradição. É, pastor, mas se eu pregar aqui na minha igreja, o quê? O quê? O que tem que pregar na sua igreja? É porque o pastor não aceita. O pastor não aceita que você leia a palavra de Deus? É porque na igreja lá é diferente. Diferente o quê? A igreja é uma só, irmão. A igreja crê na Bíblia. A igreja de Cristo crê em Cristo, no sacrifício dele na cruz. É diferente o quê? O que é diferente? Não tem nada diferente, irmão. Tem o verdadeiro e tem o falso. A diferença é essa. Malaquias 3:18. A diferença é o que serve a Deus e o que não serve. A diferença é só essa. Porque a Bíblia é a mesma. Amém? De novo eu falo, ou só a minha Bíblia tem Efésios 2, 4, 5 e 6? Só a minha Bíblia tem? Todas têm. Mas se todas têm, então não pode falar outra coisa? Tem que falar a mesma coisa. Não é? Efésios 2:6. Nos ressuscitou juntamente com Ele. E não só isso. Efésios 2:6. Nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Entendendo isso, fica
nítido, claro, explícito, como que os evangélicos das duas uma, ou são mal intencionados, ou estão equivocados. Se estiverem equivocados, estão lendo e aprendendo a verdade. Se forem mal intencionados, então são lobos disfarçados em ovelha. Aí já é outro caminho. Quem está entendendo? Um pastor evangélico das duas uma. Ou ele está equivocado. Mas por quê? Porque por anos e décadas está só cumprindo uma tradição que deixaram para ele. Então ele não tem conhecimento, ele está equivocado. Ou ele conhece a verdade e é um lobo disfarçado em ovelha e abafa a verdade e fica mantendo o povo enganado. Que é pior. Vou falar pela fé. Eu não quero crer que é o seu caso. Vou falar pela fé, hein? Não quero crer que é o seu caso, você que me assiste aí. Eu não estou falando de denominação, hein? Pega a caneta para anotar o que eu vou falar. Porque a Igreja de Cristo, ela não é uma denominação A, B, C, D, F. A Igreja de Cristo não é denominação. A Igreja de Cristo são homens e mulheres que foram comprados pelo sangue de Jesus. A Igreja de Cristo está muito acima de denominação e CNPJ, registrado em cartório. A Igreja de Cristo não é uma denominação. Por isso que eu falo com todos. Batista, presbiteriano, quadrangular. Falo com todos por quê? Estou falando com a Igreja de Cristo. Eu não estou falando com uma denominação. Estou falando onde estão as ovelhas. As ovelhas têm que ouvir a voz do bom pastor. As ovelhas têm que ouvir a palavra de Deus. Eu não sou denominacional, eu sou cristão. Eu não tenho uma bandeira denominacional. Eu defendo a palavra de Deus. Eu defendo o que Cristo fez. A questão aqui não é interpretativa. Nós presbiterianos, nós batistas, nós pentecostal, nós não vemos assim. Não tem nós não vemos assim. Só tem uma maneira de ver. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar. Isso é Romanos 4:25. Só tem essa maneira de ver. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira. O assunto aqui não é se você é pentecostal, se você é metodista, se você é renovado. O assunto não é esse. O assunto é o que está escrito. Para todos. Para todos. Ou cada um tem uma Bíblia diferente? Hã? Então, se a Bíblia é uma só, então todos têm que entender. Romanos 4:25. Que Jesus morreu pelos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Tem que entender Hebreus 9:26, que ele aniquilou o pecado. Tem que entender, a Bíblia é a mesma, para todos. Tem que entender que a salvação é pela graça. Efésios 2:8, não é por batismo em águas, é pela graça. A Bíblia é a mesma para todos. É, pastor, mas nós não vemos assim. Você está equivocado ou você está mal intencionado? Como nós não vemos assim? Não, como nós não vemos assim? Como? É porque na nossa igreja, qual nossa? Só tem uma igreja. Qual nossa? Só tem uma. A Igreja de Cristo. E a palavra é a mesma para a Igreja de Cristo. Esteja onde estiver. Como nós não vemos assim? Então os efésios eram salvos pela graça e os romanos não. Então os efésios pela graça sois salvos, mas os tessalonicenses não. Então os efésios eram salvos pela graça, mas os colossenses não. Como? A Bíblia é uma só para todos. Diante de Deus não existe batista, diante de Deus não existe metodista, diante de Deus não existe católico, diante de Deus não existe MGA, diante de Deus não existe pentecostal, diante de Deus existe a igreja, e a palavra é para a igreja. A mesma, para todos. Para que todos tenham o mesmo entendimento. Que é o que diz em Filipenses 2:2. O que Paulo disse em Filipenses 2:2? Completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar. Como é que vai ter o mesmo modo de pensar? Se todos crerem no que está escrito, no que Cristo fez. Mas um crê no que Cristo fez, o outro está mandando fazer para ser ainda. Como é que vai ter o mesmo modo de pensar?
Se um prega a verdade, o outro prega a tradição. É ou não é verdade? Um prega a verdade, o outro prega a tradição. Um prega o que Cristo fez na cruz. O outro diz que é cristão, mas está falando que se você não fizer, você não vai ser. O que Cristo já te deu. Está entendendo o equívoco? Ou o ser mal intencionado? Eu não quero crer que é mal intencionado, hein? Afora os que estão vendendo sal, arruda, chave. Aí é mal intencionado, né? Não, aí é mal intencionado. Aí é mal intencionado. Efésios 2. De uma vez só. Efésios 2:4. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos. Efésios 2:8. Por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus. Não por batismo, não por santa ceia, não por corrente, não por campanha, não por subida dos montes, não ungindo com óleo, não por jejum, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. E graças a Deus, nós estamos andando nessas obras que Deus preparou. Eu li Efésios 2, do verso 4 até o verso 10. Eu não acredito que a sua Bíblia não tenha Efésios 2, do verso 4 ao 10. Eu não acredito. Eu acredito que você tem medo da verdade. Eu acredito que você foge da verdade. Eu acredito que você luta, combate contra a verdade. Mas eu não acredito que sua Bíblia não tenha Efésios 2, do 4 ao 10. Eu acredito que você foge da verdade. Você corre da verdade. Eu acredito que você defende com unhas e dentes a tradição. E foge da verdade. Nem mexe nesse assunto. Não passa nem perto. Isso eu acredito. E a esses que fazem assim, ou que agem assim, por Jesus, Mateus 15:1, são chamados de fariseus. E em Mateus 23, de hipócritas. É ou não é verdade? Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. Vamos mudar de assunto. Sabe o que o Espírito Santo me falou hoje à tarde? Sabe o que o Espírito Santo me falou hoje à tarde? Que os evangélicos têm vergonha do Evangelho. Olha que frase que ele me falou, hein? Eu estava no computador, trabalhando, e o Espírito Santo me disse, na hora eu já anotei, o Espírito Santo me falou assim, ó, os evangélicos têm vergonha do Evangelho. E ele começou a me explicar. Porque eu falei, como assim, Senhor? Aí ele começou a me explicar. Vamos ler Romanos 1. Romanos 1:16. Romanos 1:16. O apóstolo Paulo falou. Porque ele falou por ele, não me. Me quem? Ele falando. Romanos 1:16, Paulo diz, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a salvação é para todo aquele que se batiza nas águas, amém? A salvação é para todo aquele que... Não é o que está escrito em Romanos 1:16? Mas o sistema insiste em falar o quê? Que a salvação é para todo aquele que cumpre as regras. Não é isso? Então você faz isso, depois você faz aquilo. E depois aquilo outro. Porque se você não fizer, você não vai ser.
Não é o que o sistema fala? Quando o evangelho diz o quê? Olha lá, ó, que é salvação para todo aquele que crê. Isso aqui já é o Espírito Santo me explicando. O Espírito Santo me disse hoje à tarde. Os evangélicos têm vergonha do evangelho. Contrário a Paulo. O que Paulo diz? Não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, Jesus não veio para os judeus? Primeiro do judeu e também do grego. Pois nele quem? No evangelho, se descobre o quê? O que se descobre no evangelho? A justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. O justo viverá das obras, amém? Justo viverá do quê? Da fé, mas os evangelhos que mudaram tudo. Você sabe que no tempo de Paulo não existia evangélico, não? No tempo de Paulo... irmão. Falei, irmão. Falei, ué. No tempo de Paulo não existia evangélico. Existia Paulo, Tito, Timóteo, Filemão. No tempo de Paulo não existia evangélico. O Espírito Santo me disse, os evangélicos têm vergonha do evangelho. E eu perguntei, como assim, Senhor? E ele me explicou. Foi daí que veio a mensagem de hoje. Ele me explicou. Eles têm vergonha do evangelho por causa da tradição que eles há anos e décadas cumprem e vivem. Então hoje, olha o que ele me falou. Hoje eles têm vergonha de falar que alguém é salvo pela graça, visto que por décadas e anos e gerações tem falado que só ia ser salvo se fizesse. Então eles têm vergonha de falar a verdade, por isso que eles não falam. Olha o que o Espírito Santo me explicou, hein? Primeiro ele me disse, os evangélicos têm vergonha do evangelho. Diferente de Paulo, de Romanos 1,16, que não tinha vergonha. Eu vou te provar que Paulo não teve vergonha. Abre em 1 Coríntios 1, segura aí. Abre aí, ó. O próximo livro. Vou te provar que Paulo não tinha vergonha do evangelho. Ele andou errado, ele fez batismo, mas ele não tinha vergonha do evangelho. Coríntios 1, versículo 14. Eu vou te provar que Paulo não tinha vergonha do evangelho. Diferente dos evangélicos. Eles têm vergonha. Coríntios 1, 14. Dou graças a Deus, Paulo falando, porque a nenhum de vós batizei. Aí ele falou a verdade, porque está na história. Senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Paulo já estava revogando a tradição para andar na verdade de Cristo. Ficou claro? Ele não está tendo vergonha de revogar. Olha a diferença de Paulo para os evangélicos. Paulo não está tendo vergonha de revogar. É verdade, eu batizei Cristo, batizei Gaio, mas para que ninguém diga, Coríntios 1,15, para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. 16, olha o Paulo revogando para andar na verdade de Cristo. Coríntios 1,16, batizei também a família de Estéfanas, além destes, não sei se batizei algum outro. Aí ele se posiciona. Coríntios 1,17, pois Cristo enviou-me não para batizar. Por que, Paulo? Paulo, por que você não pode continuar fazendo batismo? Os batistas fazem até hoje. Os pentecostais fazem até hoje. Os neopentecostais, o catolicismo. Paulo, por que você parou de fazer batismo? Coríntios 1,17. Para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então Paulo está dizendo que o que os batistas estão fazendo está sendo em vão? Está anulando a cruz de Cristo? Então quer dizer que o que os pentecostais, ou melhor, o que os evangélicos estão fazendo, batizar as pessoas, eles estão tornando a cruz de Cristo em vão. Por quê? Porque Jesus morreu para salvar. E eles falam que não está salvo ainda. Só vai ser salvo se batizar. Quando Paulo entendeu isso, nossa, o que eu estou fazendo? Não, Senhor, eu não posso mais fazer. Eu batizei Cristo, batizei Gaio, batizei Estevão. Não, Cristo não me enviou para batizar, não. Senão eu estou tornando a cruz de Cristo em vão. Estou tornando a morte de Cristo em vão. Isso é ser cristão de fato, de verdade.
Agora eu vou te contar uma heresia, você tem que pegar essa. Eu vou te falar uma heresia batista. Ah, escapou. Escapou isso aqui. Ai. Eu vou te contar uma heresia batista em cima de 1 Coríntios 1,17. Que eu ouvi. Por isso que eu falei heresia batista. Vamos primeiro ler o texto. Depois eu te falo heresia. Você vai ver que não vai colar, né? Coríntios 1,17. Quando eu mostrei para os batistas, Coríntios 1,17, eu falei assim, está escrito, ó, Cristo, Paulo falando, enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Quando eu comecei a ler, eles falaram, não, Paulo disse que Cristo não enviou ele para batizar, mas quem batizava era Timóteo, era Tito, era Filemão. Na hora eu fiz assim, ó. Me mostra aqui na Bíblia Timóteo fazendo um batismo. Me mostra aqui na Bíblia o Tito batizando alguém. Me mostra aqui na Bíblia o Filemão batizando alguém. Você vê como que ele sai? Percebeu a astúcia? Percebeu a astúcia? Primeiro que o texto não fala isso. Segundo que em nenhum lugar da Bíblia mostra ou dá a entender que Timóteo, Tito e Filemão batizavam alguém. Nenhum lugar dá a entender. Olha como que eles saíram. Não. Paulo diz que Cristo não enviou ele para batizar, porque quem batizava era Timóteo. Para de ser cara de pau, para de mentir para as pessoas. Seja verdadeiro. Pelo menos uma vez na vida. Ficou feio falar isso, hein? Não ficou feio? Ó, Coríntios 1,17. Paulo disse, Cristo não me enviou para batizar. Cristo não enviou Paulo, mas quem batizava era Timóteo. Para de mentir, irmão. Você tem medo da verdade? Você tem medo da verdade. Você foge, você corre da verdade. Para de enganar o povo. Fala a verdade como ela é. Efésios 2. Nós já morremos. Já ressuscitamos, já estamos assentados com Cristo em regiões celestiais, nós já fomos batizados em Cristo, Romanos 6,3, Gálatas 3,27, nós já fomos batizados em Cristo. Para de enganar, para de mentir. Posso ouvir um amém? Amém. Assim seja. Oh, bendito Espírito Santo que não permitiu que continuássemos no erro, no engano, na mentira. Diga Abba Pai, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Não é graças a Deus? Oh, não é graças a Deus? Graças a Deus, não é para falar de boca cheia, graças a Deus? Vocês precisam conhecer a diferença do falso para o verdadeiro. Vocês têm que conhecer. O falso sempre se esquiva. Ele sempre vai escorregando. Olha o cara. Não. É que Paulo falou isso porque quem batizava era Timóteo. Não colou, hein? Essa ficou ruim. Essa não colou, hein? Não, essa... Cola? Para quem conhece a Bíblia? Claro que não cola. Quem batizava era Timóteo, você é louco? Ele está falando dele mesmo. Cristo enviou-me não para batizar. Para chegar perto, vai. Quem batizava era João Batista. Aí tudo bem. Aí chegou perto. Porque é verdade, Mateus capítulo 3. Né? Quando Paulo disse, Cristo me enviou não para batizar, você não pode falar que foi Timóteo que batizava o Tito, que é mentira, é heresia, ele nunca fez isso. Para chegar perto, tinha que falar o quê? Quem batizava era João Batista. Lá em Mateus 3. Eu sou Paulo. Batizei alguns na ignorância, seguindo a tradição. Mas vamos ler Filipenses. Vamos ver o que Paulo disse em Filipenses, por favor. Filipenses, por favor. Capítulo 3. Vamos ver o que Paulo disse em Filipenses 3. O assunto hoje é óbvio, né? A verdade tem que estar acima da tradição, pelo menos para os verdadeiros cristãos. Pelo menos para os verdadeiros. Os hipócritas não vai ter jeito, né? Porque no meio da caixa
Sempre às vezes tem uma laranja podre, né? Mas os que são da verdade têm que andar na verdade. Posso ouvir um amém? Amém. Filipenses 3, veja o que Paulo disse, Filipenses 3, aqui ó, versículo 4. Olha o que Paulo disse em Filipenses 3, 4. Quem é da verdade, irmão, ele não tem vergonha da sua história, do seu passado. Filipenses 3, 4. Ainda que eu também poderia confiar na minha carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. É o apóstolo. Filipenses 3, 5. Aí ele começa a mostrar o currículo dele. Circuncidado ao 8º dia. Você foi? Não, nem eu. Da linhagem de Israel. Porra. Eu sou filho de baiano? Também não sou. Filipenses 3,5. Da tribo de Benjamim. Eu sou baiano de baiano. E ele era da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Então ele escreveu aos hebreus, ele sabia o que estava falando, né? Filipenses 3,5. Segundo a lei, fariseu. Ó, diplomado. Filipenses 3,6. Segundo o zelo, que zelo? Zelo da lei. Perseguidor da igreja. Lembra lá em Atos 8, na morte de Estevão? Então. Filipenses 3,6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Olha o currículo de Paulo. Filipenses 3,7. Mas. Esse mais aqui treme até as pernas, né? Até amolece as pernas, né? Porque eu tive esse mas também, né? Eu andava no Brasil todo pregando e fazia batismo. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro. Um dia eu fui pregar na igreja metodista. A pastora me mandou um envelope cheio de dinheiro assim, ó. Mandou o obreiro me entregar. Um envelopão. Nos dias de hoje, tinha no mínimo uns 3 mil, só em nota. Ah, tinha. Nos dias de hoje, tinha um envelope cheio de dinheiro. Para que eu não pregasse, para que eu não falasse. Você não me conhece. Você acha que você vai tampar minha boca com um envelopinho de dinheiro? Você não me conhece. Você não me conhece. Filipenses 3,7. Mas o que para mim era lucro, considerei-o perda por causa de Cristo. Você não quer perder a sua posição, pastor, que você tem aí na denominação, por causa de Cristo? Você não quer perder o salário, a carteira registrada, as férias, o carro que eles te deram, o aluguel da sua casa que eles pagam? Você não quer perder isso, né, pastor? Por causa de Cristo, você não quer perder, né? Eu te entendo, mas eu não concordo com você. Porque isso é posição de falso. Isso é posição de hipócrita. Isso é posição de quem não serve a Deus. Isso é posição de quem não serve a Cristo. Você honra mais os homens do que o seu Senhor, que é Cristo, que deu a vida por você. Você não quer perder, né? Filipenses 3,7. Paulo falou, eu perdi por causa de Cristo. Pastor, se eu perder tudo isso aí, eu vou ganhar o quê? O que você vai ganhar? A revelação viva da palavra de Deus, que a maioria dos viventes na terra não tem, e a maioria vão morrer sem ter, e muitos já morreram sem. O que você vai ganhar? Você sabe o que é compreender a graça de Deus que há em Cristo? Você sabe o que é compreender isso aí? Eu que achava que o roqueiro ia para o inferno, debaixo da lei, né? Cego, né? Cego, igual o cavalo, tinha aquele tapa-olho. Eu achava que o roqueiro ia para o inferno, eu achava que quem não aceitou Jesus vai para o inferno, eu achava que todo mundo ia para o inferno e ia ter uns 3 ou 4 no céu. A mente, hein? Vai vendo, a mente de um cego. Porque começa a rotular. Está na igreja? Não, então o inferno. Aceitou Jesus? Não, então o inferno. Mas Jesus já tinha comprado ele. Mas eu não sabia, não entendia.
Jesus já tinha comprado ele na cruz. 1 Coríntios 6,19, fostes comprados por bom preço. Quando? Quando ele morreu na cruz. Eu achava, tá ouvindo música dos Beatles. Mas quem que nunca ouviu música dos Beatles? Quem que nunca ouviu Bee Gees? Quem que nunca ouviu? Não, Roberto Carlos, não. Isso é música do mundo. E nós estamos aonde? Em Marte? Onde é que nós estamos? Seu fariseu hipócrita, você não ouve música do mundo, mas vai no açougue e come a carne do mundo, né? Vai no mercado e come o arroz do mundo, bebe o leite do mundo, veste a roupa do mundo. Fariseu hipócrita. É isso que você tem que ouvir. Porque foi mais ou menos isso que eu ouvi de Deus. Deixa de ser fariseu hipócrita. Para de pagar de santão. Eu não ouço música do mundo. Mas o pão do mundo você vai na padaria e compra. E come. Não é? O shampoo do mundo você usa no cabelo, né? Não é? O remédio do mundo você toma, né? O médico do mundo você vai. O mercado do mundo você vai. A hipocrisia é tanta. Não, eu não ouço música do mundo. Isso aí é falta de entendimento espiritual. É, claro, a ausência da revelação da graça de Deus em Cristo. É clara a ausência da falta da revelação da graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela tem uma visão panorâmica. E os religiosos? Eles veem assim, ó, igual o cavalo. Igual o burro. Sabe? Não é assim? Não coloca no burro? No jumento não coloca? Para ele não ver dos lados. O que a graça faz? Ela tira o tapa-olho, você começa a ter olhos iluminados a enxergar a verdade como ela é. Oh, papai! É isso que a graça faz. Quem aqui começou a enxergar, hein? Por isso o Salmo 32:9, né? Para não ser como o cavalo e a mula, que não tem entendimento. Deve ser duro, né, irmão? Você está numa igreja há tantos anos, você ter a Bíblia, você lê a Bíblia, deve ser uma vergonha, né? Não tem coisa pior que você ler a Bíblia e não entender. Não tem coisa pior que isso. Você pensa que ficar desempregado é humilhante? Não é humilhante. Sabe o que é humilhante? Chega a ser humilhante. É você se esforçar, ler a Bíblia e não consegue entender. Isso chega a humilhar. Sabe por que não entende? Porque está cego. Esse é o único motivo de Efésios 1:18 que fez Paulo orar para que tivéssemos olhos iluminados, para enxergar, que é coisa que o cego não consegue, mesmo tendo uma Bíblia. Chega a ser humilhante. Ler, conheci tantos cegos, hein? Meu pai era cego, meu avô, meu tio. Meu tio, depois, domingo assim, depois do almoço, ele sentava na área, pegava a Bíblia dele e ficava lá, esforçando. Sabe o que acontecia com meu tio? Não entendia a Bíblia, ele ia dormir, ué. E morreu sem entender. É duro ser cego, né? Mas eu estou toda quarta e domingo colocando colírio no seu olho, né? Tô ou não estou? Eu estou toda quarta e domingo colocando colírio para você ter olhos iluminados. Para você enxergar. Olha quanto tempo que eu fiquei em Efésios 2. Te ensinando que nós já morremos. Já ressuscitamos. Já somos salvos pela graça. Está claro ou não está claro? Vamos terminar lá com Romanos 1, onde eu estava. Romanos 1:16. Para encerrar, mais 5 minutos. Romanos 1:16. E eu tenho aqui geralmente se fala chave de ouro, né? Eu tenho um texto de ouro para daqui 5 minutinhos. Romanos 1:16.
Espírito Santo me falou hoje à tarde que os evangélicos têm vergonha do evangelho. Vergonha por quê? Claro, tá há quantos anos fazendo a coisa errada? E agora descobre que está errado, e agora vai fazer o certo. Ué, mas Paulo não parou de fazer errado? E eu também não parei de fazer errado? Você também não parou de congregar em lugar errado? Você tem que entender que você é livre. Você não deve ficar amarrado, preso com ninguém. Você é livre. Cristo morreu para te libertar, você é livre. Vamos terminar com Romanos 1,16, onde Paulo disse: não me envergonho do evangelho. Você não pode ter vergonha do que Cristo fez por você. Você não pode ter vergonha do que Cristo fez. O problema é que as pessoas, além de ter vergonha, eu acho que é um orgulho, né? Porque quando você lê 2 Coríntios 5, verso 18, diz que Deus nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. E um dia eu estava pregando para um pastor, aí ele ficou nervoso, ele ficou bravo. Nossa, pastor, quando eu mostrei para ele 2 Coríntios 5, 18, ele ficou bravo. Ah, então ele é salvo igual eu sou. Eu estou aqui em jejum, eu estou aqui na campanha, e ele nunca fez nada. Falei, pastor, não tem nada a ver com isso, pastor. Ah, então ela é salva igual eu. Uma letrinha com acento. É. Ah, então, ele fica bravo. Bravo com a graça de Deus. Porque estão errados há 10, 15, 20, 30, 40 anos. Estão errados, equivocados. Pagando preço, vivendo de obras mortas, que já não tem mais sentido. E se gloriam. 3 meses de jejum. Quando eu me batizei, estava um frio que você nem imagina. Mas eu... então dá uma medalha para ele. Então eles se gloriam. E aí você lê 2 Coríntios 5,18, que Deus nos reconciliou pelo que Cristo fez. Então não foi por mim, não, foi pelo que Cristo fez. Ah, e o cara fica doido. Ele está achando por quê? Eu sou salvo porque eu sou salvo porque eu. Se eu não tiver... Então eles creem nisso. Isso é uma soberba, isso é um orgulho. Por isso que Paulo veio e falou assim, não, você é salvo pela graça. Ah, quebrou, né? Você é salvo pela graça, isso é um dom de Deus. Você estava morto. Efésios 2,5, estando nós mortos, você estava morto, irmão. Aí quando a pessoa começa a entender, tantos anos crendo errado, pensando que estava no caminho certo, mas está no caminho equivocado. E aí entra a oração de Paulo. Eu oro para que tenha olhos iluminados, para que possa compreender. Romanos 1,16, não me envergonho do evangelho. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ah, então... irmão, lá em Lucas 23, o ladrão na cruz creu e foi salvo. Não batizou, não tomou santa ceia, não fez campanha, não fez jejum. Aí os fariseus falam assim, porque não deu tempo. Para de ser fariseu, irmão, aceita a graça de Deus logo. Para de dar desculpa, amém, abençoado? O Batista disse, quando Paulo disse, Cristo me enviou não para batizar, porque não era ele que batizava, era Timóteo. Para de falar besteira, para de mentir, para de enganar. O ladrão na cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Não, é porque não deu tempo. Para de enganar, irmão. Aceita, abre o coração, aceita que o ladrão na cruz foi salvo pela graça de Deus, pelo amor que Deus tem. A graça de Deus salvou o ladrão. Está claro ou não está claro? Vamos terminar com 1 Coríntios 1. Deixei para final esse texto, que é um versículo só. O assunto hoje foi: a verdade tem que estar acima da tradição. Posso ouvir um amém? Lamentavelmente, os mortos, ou os que estão mortos, vivem de mera tradição religiosa e não têm vida com Deus. Mas os que foram batizados em Cristo e recebem a graça, Romanos 6,4, andam em novidade de vida.
Essa é a diferença. Para terminar, 1 Coríntios 11, versículo 19. Olha o que Deus vai te falar no final. 1 Coríntios 11, 19. Todas as igrejas na terra têm Bíblia. É ou não é verdade? Todos os pastores na terra estão com uma Bíblia na mão. A maioria são falsos. Agora são coaching. Agora praticam a psicanálise. Deixaram de ser pastor para ser psicólogos. Não são mais pregadores, são palestrantes. A verdade é Coríntios 11, 19. Até importa que haja entre vós heresias. Coríntios 11, 19. Para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste no vosso meio. Em outras palavras, Deus permite o erro, Ele permite a falsa doutrina, Ele permite até o engano, para que os que têm a aprovação de Deus se manifeste em Santo André, São Paulo, no Brasil e em toda a terra. Graça e paz, até domingo pela fé.